La primera imagen, ahí está la foto de retiro. Mira qué foto bonita, todos ahí en este sol lindo. Si no has ido, mira, espero que el próximo año puedas estar con nosotros en el retiro. El retiro fue algo así muy bendecido. Y justamente en el retiro me acordé de esta enseñanza bíblica sobre los unos y los otros, sobre la mutualidad en el cuerpo de Cristo, sobre esta reciprocidad, ¿no? Y hay muchos versículos que hablan de eso, pero confieso que esta mañana, haciendo un tiempo de devocional, encontrei um outro que quero dizer para vosotros, porque va de maravilha com o que vamos predicar aqui hoje, não? E está em Romanos 1, Pablo está falando à igreja ali em Roma, não? E diz no versículo 11: De verdade deseo ir a veros, para impartiros algum dom espiritual, a fim de que seáis fortalecidos, ou melhor dicho, para ser mutuamente fortalecidos por la fé que nos es común a vosotros y a mí. Para ser mutuamente fortalecidos por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo entendía muy bien esa historia de que como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia del Señor, somos los unos y los otros. O sea, aquí no se trata solo de un lado o de otro, o de lo que yo quiero o de lo que tú quieres. No, como iglesia nosotros vivimos la enseñanza de Jesús los unos y los otros. Y ahí si vemos ahí, mira lo que Jesús ha enseñado y quizás de ahí Pablo entendía lo que estaba diciendo o decía, ¿no? Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Este estudio lo estamos haciendo en la reunión de oración, los martes y los jueves. Así que algunos hermanos que están aquí, hermanas, ya han visto eso durante esa semana y ya hemos ido profundizando, principalmente martes, cuando fuimos leyendo los versículos anteriores a este, cuando Jesús dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, todos decían, ¡buah! Ya está bien, ¿no? No vea qué difícil eso, ¿no? Y llegamos a un acuerdo de que era muy difícil, que el Señor Jesús había puesto el listón, ¡buah! Aquí encima, pero que era una enseñanza del Señor y que teníamos que hacer lo que fuera posible para poder ponerlo en práctica. Lucas 6, a partir del versículo 27, y va un poco más adelante, tal. Y ahí está lo que la Biblia llama la regla de oro, lo que nosotros conocemos como la regla de oro, ¿no? Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. El jueves en el culto de oración, un hermano, Arthur, recordónos, ¿no? Que nos recordó de que la regla de oro no es el lado negativo de la situación, sino que es como que Jesús enseñándonos a ser proactivos, a hacer el bien a los demás y no sencillamente reaccionar a lo que la gente nos hace de bien o de mal, no. Nosotros hacemos con las personas de la misma manera, o sea, que deseamos que nos hagan con nosotros. Entonces tú piensas, ¿cómo te gusta que te traten? ¿Cómo te gusta que la gente sea contigo? ¿Ya has parado para pensar? ¿Te gusta que la gente, yo qué sé, te dé un abrazo, te pregunte cómo estás? Que la gente se interese por tu salud, se interese por tu trabajo, se interese por tu familia, te pregunte, o no sé, se alegre con tus alegrías, con tus victorias, llore contigo en los momentos difíciles. ¿A qué te gusta todo eso? Yo no sé, normalmente nos gusta eso, ¿no? De que la gente sea solidaria con nosotros, con nuestra situación. Pues Jesús está diciendo, haced con ellos de la misma manera. Haced con ellos de la misma manera. Y en esta mañana vamos a entrar un poquito en este tema, porque además los hermanos que están en el culto de oración ya tuvieron desde el martes una semana complicada, porque leer lo que Jesús ha puesto allí y después salir normal es complicado, ¿eh? Porque está ahí en el texto bíblico, ¿no? Pero tengo que decir que las personas son importantes para Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y por eso está el texto bíblico este de Jesús. Jesús de alguna manera estaba diciendo, las personas son importantes.
Los edificios son buenos, son útiles, pero no es lo que he venido a cuidar y atender. Jesús ha dejado su enseñanza para que entendésemos que lo importante son las personas. Las personas son importantes para Dios. Entonces, la persona que tienes ahí al lado, la persona que tienes del otro lado que tú no conoces, tal, no te olvides, esta persona es importante para Dios. La conozcas o no, esta persona es importante para Dios. Por eso que como iglesia nosotros debemos cada día más valorar eso. Oye, no importa de dónde viene, no importa cómo son, no importa, son personas. Y como iglesia, yo decía en la otra iglesia y creo que ya he dicho alguna vez aquí, nuestro negocio son las personas. O sea, nosotros nos interesan las personas. Un edificio está aquí, dentro de algunos años no está, desaparece, se acaba, se pierde, yo qué sé. Pero las personas no, las personas es algo eterno. Estamos tratando con la eternidad. Y por eso Jesús ha dejado este versículo tan conocido que estamos leyendo aquí. Entonces, hay todo tipo de personas. Tú puedes identificar alguna, ahí no caso todas están tristes, llorando, las personas sufren, las personas sienten rabia, las personas pasan malos días, las personas son como son. Pero, oye, todos somos así, ¿a que sí? ¿O tienes siempre días buenos tú? No. Todos tenemos un día bueno, un día malo, un día no tan bueno, un día complicado. ¿Sabe aquele día que tu esposa se despierta y que está en el peor de sus días? Y que tú le dices algo que... Eso no pasa conmigo, cariño, no. Eso no pasa conmigo. Só estoy dando un ejemplo aquí, ¿vale? Pero, ¿sabe el día que tu marido despierta, parece que despierta con la... En portugués decimos con la macaca, ¿vale? Con la macaca con el pie izquierdo, ¿sabe? Y que tú no entiendes por qué, qué ha pasado aquí, qué he hecho, tal, ¿no? Pues eso son las personas. Así son las personas. Así de complicadas y así de sencillas, ¿no es verdad? Porque si vemos, es algo sencillo, cada uno tiene sus días buenos, sus días malos. Pero nosotros debemos entender que, siguiendo el ejemplo del Maestro, de nuestro Señor Jesús, nosotros debemos amar a estas personas tal como son. Porque esperamos y deseamos que nos amen tal como somos. Pero cuando digo eso de que las personas son importantes para Dios, ¿será que estamos todos de acuerdo con eso? De verdad que creo que a veces hay algún que otro creyente que se olvida de eso. Sinceramente creo, y ya he cruzado con muchos creyentes en muchas iglesias, que me da la impresión de que están más interesados en las actividades, en los procesos, en las cosas, en la institución en sí, do que en las personas. Y se olvidan de que Jesús murió en la cruz por las personas, por ti y por mí. Entonces, si yo quiero realmente seguir el camino, seguir lo que Jesús enseña, yo tengo que entender que las personas son importantes para Dios y deben ser importantes para mí. Para defender un poquito esta idea, está lo que los científicos llaman ahí el principio antrópico, ¿no? Es una palabra fea, parece una palabrota, pero no lo es, ¿vale? Esa palabra tiene un significado muy interesante. Y esta palabra dice que el universo es como es porque el hombre existe. O sea, el sol y la luna están a una distancia de la Tierra que si estuviese un poquito más o un poquito menos, nosotros no podríamos vivir aquí. El universo está como que ahí, todo preparado, organizado para que nosotros pudéssemos existir aqui. É curioso como Deus ha criado tudo de uma maneira tão perfeita para que tu pudesses hoje estar aqui respirando sem problema. Então, este princípio antrópico estabelece que o homem pode existir no universo solo porque as leis e constantes físicas são exatamente as que são. E não poderia existir em outro universo onde fossem minimamente distintas de las que são. Que coisa, não? Has parado para pensar, Deus preparou tudo
para que tu cuerpo funcione, para que tu sangre corra por las venas, para que no te desmorones o que tu cuerpo no sea aplastado por la presión, o que no flotes aquí por no tener gravedad. No, está todo aquí preparado, demostrando que para Dios somos importantes. Somos la corona de la creación, aunque a veces quieren decir que no. Conocéis esses dois aí, né? Los que les gustan la série sabem quem é este tio aí, não? E principalmente quem é este científico a seu lado aí. Este homem foi um dos homens mais brilhantes aqui de nosso tempo, não? E ele escreveu um livro que é a História do Tempo, em que ele disse assim: vemos o universo de la forma que é, porque se fosse não estaríamos aqui para observá-lo. O universo é como é, e nós podemos viver aqui porque está hecho tal como o Senhor lo ha criado para que nós pudéssemos viver. Isso demonstra que para Deus tu eres importante, as pessoas são importantes, o ser humano é importante. Tanto é assim que Jesus vino a este mundo, saiu de sua glória, saiu de seu reino, vino aqui, viveu aqui 33 anos, soportou todo o que tinha que soportar entre nós, sofreu, morreu em la cruz para que tu e eu pudéssemos ter vida. A maior demonstração de amor que pode haver, de um Deus hacia sua criação, de nosso Deus hacia nós. Não te olvides, as pessoas são importantes para Deus. Pero se queremos ir a outros temas, não? Dentro disso da importância, não? No mundo de los negócios, já sabemos que o cliente feliz é o cliente que compra, não? Então, pues mira, outra verdade importante para nós, não? Ou seja, devemos ter cuidado com as pessoas. Então, quando penso aqui na igreja, não? E sempre estamos dizendo isso, não? As pessoas que chegam aqui volverão e querrão estar aqui, dependendo de como nós las recebimos ou não, dependendo de como somos capazes de dar a bem-vinda ou não, em tu casa mesmo. As pessoas volvem a tu casa ou volverão a tu casa dependendo de como se sentiram a primeira vez que foram ali. Se vão a tu casa e se sentem como que aqui estou em um ambiente hostil e tal, pues não querrão volver nunca mais. Pero se sentem que são queridos, que são bem-vindos, claro, se sentirão em sua casa e isso é uma bendição. Então, vamos por este caminho porque quero que a igreja entenda a importância que temos como igreja de ponernos en el lugar de las personas. Como pueblo de Dios somos llamados a ponernos en el lugar de las personas para poder entender lo que pasa por su cabeza, entender cómo son, para poder serles de bendición, porque si yo no me pongo en su lugar, ¿cómo voy a comprender a mi hermano? ¿Cómo voy a comprender a mi vecino, a mi familiar? Isso se chama empatia, já sabemos, não? A empatia é algo que quizás a igreja ou a igreja do Senhor deveria ser a maior autoridade e empatia, não? De que a gente chegasse aqui e se sentisse, uau, como me sinto bem em meio daquela gente, como me sinto bem ali. Jesus ha dicho em Mateus 7:12, assim que todas as coisas que quisieras que os homens hiciesen com vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas, la regla de oro. Todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Crees que en tu vida estás consiguiendo vivir una vida obedeciendo lo que el Señor nos orienta em sua palavra, Mateus, em Lucas, em los livros, em las cartas del apóstolo Pablo, há montão de enseñanzas. ¿Crees que tú como creyente estás conseguindo poner isso em prática? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y participar de sus sentimientos, pensamientos y situaciones. Ponerse en el lugar del otro. ¡Wow! Que coisa maravilhosa seria, não? Imagínate como não seriam nossas famílias se cada um se pusesse no lugar do outro.
El marido se pone en el lugar de la mujer e intenta comprender a la mujer, sus sentimientos, pensamientos, situaciones. De hecho, creo que eso es el matrimonio, ¿no? El matrimonio debería ser eso, ¿no? O sea, me caso con una persona, pero hago de todo para poder entender sus sentimientos, sus pensamientos, sus situaciones. Porque si eso no es así, ¿qué estamos haciendo en el matrimonio entonces? No tiene sentido, ¿no? Esta figurita ahí ayuda mucho a entender eso, ¿no? O sea, quando por la calle vemos uma pessoa necessitada, quizás se houvesse um espejo que nos ajudasse a ver, mira, entendo o que está passando com esta pessoa. Ou intento entender o que está ocorrendo com ela, não? Pero a empatia representa a habilidade de uma pessoa para ver o mundo através da perspectiva do outro. Para pensar nesta frase. A habilidade de uma pessoa para ver o mundo através da perspectiva do outro. Imagine-se a la hora de predicar o evangelho, como seria muitíssimo mais fácil para nós compartilhar nossa fé se fôssemos capazes de fazer isso. Pero claro, isso é algo que devemos pedir ao Senhor que nos ajude. Há essa foto que me chamou a atenção aí, não? Que mostra um pouco as dificuldades que temos Oriente e Ocidente, não? E cada vez isso vai a mais, não? E me gostou muito como lo planteiam, não? Porque no fundo é uma dificuldade de entender um lado ao outro, não? De não conseguir ver a vida da perspectiva do outro e de tentar compreender por que são assim ou por que reaccionam desta maneira. E quizás a Igreja do Senhor deveria ser a entidade que se esforçasse por fazer isso, por compreender as pessoas, por entender suas razões, por entender por que atuam de certa maneira e poder ajudá-la a entender o que nós creemos, sem imposições, sem... E aí vamos ao tema da compaixão. Quando falamos de empatia, estamos falando de compaixão hacia aquelas pessoas que estamos tentando ser empáticas, não? E a compaixão é solidariedade e ações concretas por el outro que tem alguma necessidade. Graças a Deus, como igreja, estamos fazendo esforço por ser compassivos, ajudando pessoas. Sou testigo de que qualquer pessoa que entra por esta porta ou que incluso está aí fora, quando chega aqui, recebe ajuda. Estou convencido disso. Dou graças a Deus por a igreja ser como é. Somos uma igreja solidária. Somos uma igreja com ações concretas por aquele que tem necessidade. Necessitamos melhorar, por supuesto. Necessitamos ir a mais. Pero estamos dando passos muito fortes nisso, não? Empatia ou compaixão é tentar caminhar em los zapatos del outro. Caminar em los zapatos del outro. Imagínate. A bendição seria, ou é, como igreja, poder cada caminhar em los zapatos del outro, tentando entender lo que el outro é, como el outro reacciona. E por isso é que Pedro nos ensina com este versículo. E finalmente, sed todos de um mesmo coração, compassivos, amando-os fraternalmente, misericordiosos, amigáveis. Pedro está falando para uma igreja. Veis aqui que no texto não está nenhum tipo de condição. Mira, sed todos de meu coração compassivos com aqueles que são assim ou compassivos com aqueles que são assados. Não, compassivos. Como igreja, amando-nos fraternalmente, misericordiosos. Porque quando eu vou e pongo uma etiqueta em uma pessoa, isso já está dificultando o amor que vou sentir por ela. Pero se como igreja eu sencillamente digo, não, eu amo. Eu em primeiro lugar amo. Eu primeira coisa sou misericordioso, sou amigável. As diferenças que temos já as resolveremos depois. Pero para mim isso não é a primeira referência em nossa relação. Isso é ser igreja. Alguém ha dicho que empatia é ser capaz de sumergir-se no mundo emocional do outro sem ahogar-se em ele. Isso é ser empático. Eu estendo a mão, bendigo, ajudo,
me esforço por aquela pessoa. Tudo o que estamos vendo aqui hoje, hermanos, tem que ver com este sueño de ser uma igreja realmente que demonstre amor, que viva amor, que não só tenha um discurso bonito, sino que lo viva de verdade. Antes, sed los unos con los otros, isso aí já é Pablo hablando a los Efésios, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como também Deus os perdonou em Cristo. Pero então vamos fazer aqui um pouco de sonho, não? Como seria a nossa vida com mais empatia? Como seria tu vida e nossa vida como igreja se tivéssemos mais empatia? Se puséssemos isso mais em prática? Pois haveria mais mútuo cuidado e comunidade, sim? Nos cuidaríamos mutuamente e nos sentiríamos mais cômodos porque estaríamos sabendo que, oye, cuidamos daquele, cuidamos daquela pessoa, atendemos aquele, atendemos aquela, nos preocupamos mutuamente e não só nos reunimos aqui domingo para adorar ao Senhor, não, somos como uma comunidade de amor em que nos cuidamos e nos preocupamos. Me encantou essa semana quando enviei os motivos de oração que enviei para a igreja e que um montão de gente responde, sim, pastor, estou orando, pastor, conta-me como foi para que eu siga orando ou não. Então, há uma preocupação mútua. Isso seria quando temos mais empatia como igreja. A segunda coisa, criaríamos um espaço cálido e emocional. É decir, uma pessoa que chega entre nós não se sente uma estranha, não se sente como que, não, se sente em meio de uma família, se sente cuidada e amada. Tudo isso é fruto de uma igreja que realmente vive e põe em prática a empatia. A outra coisa seria, haveria menos heridas em los sentimentos do outro. Se vamos a um matrimônio, imagínate, marido e mulher que são mais empáticos, que intentam viver uma forma mais empática um com o outro, haveria menos heridas, porque se compreenderiam melhor, padres e hijos, famílias inteiras. Haveria mais diversão. Mira, pastor, isso não é espiritual, falar de diversão em meio de uma predicação, pois sim, mira, haveria mais diversão, lo passaríamos melhor juntos. ¿Por quê? Porque isso de passar melhor juntos é o resultado de um grupo de pessoas que se amam, que se querem e que desejam estar juntos. Si hubo uma coisa que me encantou no retiro, que quizás eu não havia visto aún fora, pero no retiro pude ver, é uma igreja que queria estar junta. Uma igreja que queria sentar-se e comer juntos uns com os outros. Uma igreja que passava bem uns com outros. Isso é algo assim que damos graças a Deus e que eu saí dali muito feliz do retiro, de poder ver nos olhos da gente como a gente estava passando-lo bem juntos. E por isso he traído essas fotos, mira, comendo juntos, conversando de tudo, passando-lo bem, riendo-nos, sendo realmente gente que se quer, gente que le gusta estar junto, que le gusta servir juntos. Isso é ser igreja. Pero claro, quando nós não cuidamos dessas coisas, pues mira, sofrimos, não? A outra coisa seria, haveria mais diálogo sobre coisas com menos esforço. Aqui há temas de los quais não podemos falar, todavia, temas que são difíceis. Quando há empatia em meio do povo de Deus, existe mais diálogo sobre coisas, incluso sobre coisas difíceis, com menos esforço. Por quê? Porque eu sei que estou dialogando com uma pessoa que me ama. Estou dialogando com uma pessoa que se preocupa por mim. Estou dialogando com uma pessoa onde há confiança, há amor, há sincero interesse de ir hacia adelante e não de que uno está lutando por conseguir algo aqui. Sabe daquelas parejas que têm dificuldades, aqueles matrimônios que têm dificuldade e que parece que vivem competindo um com o outro toda a vida? Isso é horrível, isso é um inferno. Como igreja, nós não podemos ir aí, competindo entre nós, como que aqui he conseguido algo, mira aqui, já... Não. Por isso, com a empatia, poderemos ter mais diálogos sobre coisas com menos esforço. A empatia também nos ajudaria a pensar melhor antes de falar.
E por isso os diálogos seriam mais fáceis. Nos protegeríamos mutuamente. Mi hermano não é meu inimigo, mi hermano é minha irmã em Cristo. Seríamos mais compreensivos com os errores de los demás, porque todos nos equivocamos, todos. Não há ninguém aqui que pueda dizer não. Eu seria menos crítico, mais sensível, menos orgulhoso. Mira, essa fórmula aí é uma fórmula preciosa para uma família, por exemplo. Menos críticos, mais sensíveis, menos orgulhosos. Mais pacientes, mais graça mútua para perdonar e pedir perdão. Como nos cuesta isso, não? Isso de perdonar e pedir perdão. Uau, como nos cuesta. Nos gusta muito que nos pidan perdão. Nos gusta muito que as pessoas, pues, encontrem seus errores e nos pidan perdão. Como nos cuesta apresentar perdão àquela pessoa que nos ha hecho daño. Pero tudo isso é fruto de uma convivência empática. Não deixaríamos o outro sofrendo o medo ou a soledad. Sabe que Barcelona é uma das cidades do mundo, Barcelona e Madrid, onde mais gente sola há? É incrível como há gente sola numa cidade tão grande como esta. Por isso eu penso que Deus ha permitido que as igrejas existissem para isso, para que numa cidade como esta, nós pudéssemos ser luz, pudéssemos ser um lugar de acolhida para essas pessoas que estão solas, que vivem solas. Tudo isso com um pouquinho de poner em prática o que a palavra diz. Antes sede los unos com los outros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los outros, como também Deus os perdonou em Cristo. Como seria a nossa vida com mais empatia? Pois aí está. Lo passaríamos bem juntos. Seríamos uma comunidade realmente disfrutando de nossa fé, pero como família no Senhor. Estaríamos mais agradecidos, sonharíamos juntos sonhos mais grandes. Olharíamos para amanhã, não com medo, sino que, oye, podemos alcançar. Haveria mais abraços sinceros. Porque uma coisa é muito abraço e outra coisa é um abraço sincero. Haveria mais sonrisas, mais amor entre nós. E como nos hace falta mais sonrisas e mais amor. Como nos hace falta isso. Pero, ¿qué necesito para ponerme no lugar do outro? Eu não vou responder isso hoje. Isso já vai ser em outra predicação. Pero vamos ver o que a Bíblia nos ajuda, o que a Bíblia nos ensina sobre que necessito para ponerme no lugar do outro. Pero eu te digo, ponte em su lugar. Ponte em su lugar. Los unos y los otros somos nosotros. Que o Senhor nos ajude a crescer en ello. Amém? Vamos orar. ¿Por qué no hacemos una cosa? Vamos terminar orando, pero sin moverte mucho. Ora com a pessoa que tienes ao lado e diz, Senhor, ajuda-me a entender todo isso. Ajuda-me a poner em prática isso, Senhor. Não quero quedar-me solo na teoria. Solo em uma teoria bonita, quero vivirlo, Senhor. Vamos. Puedes ponerte com a pessoa que tienes cerca e ter 1 minuto de oração. ¿Vale?